Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PhysiClass. Quem fala com vocês é o professor Tibério, dando continuidade aqui ao nosso curso de eletromagnetismo clássico, estudando eletrostática no vácuo. Para esta videoaula nós vamos estudar os condutores e suas propriedades básicas. Essa aula é uma aula muito importante aqui no curso de eletromagnetismo clássico, porque como condutores aparecem em diversas situações de interesse, do eletromagnetismo, estudar o seu comportamento, suas propriedades, como as condições de contorno se aplicam aos condutores, isso é muito importante para a gente resolver problemas que envolvem condutores em outros métodos de solução de problemas em eletromagnetismo. Então essa aula é muito importante, tá? Muito bem. Então, nossa aula tem os seguintes objetivos: apresentar as propriedades básicas dos condutores na eletrostática, aplicar as propriedades para a solução de problemas e desenvolver as condições de contorno para a eletrostática de condutores, tá? Então, nessa videoaula, ao final da videoaula, eu espero que a gente atinja esses objetivos. Muito bem, vamos começar aqui apresentando as propriedades básicas, algumas definições iniciais que são importantes. E através dessas definições e da premissa que nós vamos estipular, nós vamos desenvolver a argumentação para apresentar as constatações do comportamento de condutores em relação a potencial e campo elétrico. Tá? Inicialmente vamos definir aqui o que são isolantes ou dielétricos. Nesses materiais, a força de ligação entre os elétrons e núcleos atômicos mantém os elétrons fortemente ligados, não permitindo, sob moderado regime de intensidade de campo, a condução dos elétrons através do material. Tá? Então esses são os dielétricos, eles são, por assim dizer, na prática, maus condutores. Existe um regime definido para cada um tipo de dielétrico, chamada de rigidez dielétrica, em que enquanto você aplicar campo elétrico nesse material, você não vai ter condução de elétrons, não tem energia suficiente para fazer com que essa energia de ligação atômica seja vencida, e aí você tem que o condutor não terá nenhum movimento de carga permitido no dielétrico. Então essa é a definição de dielétricos. Tá? Nós vamos estudar, quando estudarmos a eletrostática na matéria, muito mais sobre dielétricos, rigidez dielétrica, polarização, tudo isso vai ser estudado futuramente. No momento vamos só definir o que são esses tipos de materiais. Tá? Em condutores, aí nós temos uma outra situação. Existe um certo conjunto de elétrons que estão fracamente ligados aos átomos, permitindo que estes possam ser conduzidos através do material. Apenas a título de informação, cabe a teoria de bandas, uma parte da física do estado sólido em que aplica a mecânica quântica para descrever como é que se comportam os elétrons em uma cadeia de íons, que representam os átomos de um material, e você consegue, nesse contexto, prever que, explicar, por assim dizer, que existe um certo conjunto de elétrons, chamados elétrons livres, que podem se mover livremente no material. Quando isso acontece, nós dizemos que é um material condutor. E, mais uma vez, condutores, do ponto de vista prático, eles são bons ou maus condutores. Essa designação de elétrons livres, ele não é totalmente livre para percorrer, existe uma certa resistência. Obviamente, em bons condutores, essa resistência é baixa, mas essa é a definição. Então, a partir dessa definição, juntamente com o que nós vamos apresentar para o equilíbrio eletrostático, é que nós vamos fazer toda a dedução e argumentação no slide a seguir. Então, a partir da definição de condutores. Então, é bom ficar claro isso para que não incorra em nenhum argumento cíclico. Tá? Agora, definindo o equilíbrio eletrostático, o equilíbrio eletrostático de um condutor ele é atingido quando a condução desses elétrons livres cessa após uma aplicação de um campo elétrico externo, chegando assim a uma configuração estática de distribuições de cargas. Então, um condutor, quando você submete ele à ação de um campo elétrico, você vai ter que essas cargas livres no condutor podem se mover, e depois desse movimento elas vão chegar a um estado de equilíbrio, um estado de minimização de energia, como nós já discutimos em um exemplo lá que resolvemos na aula de trabalho e energia potencial eletrostática,
esse estado final, por assim dizer, em que as cargas cessam o movimento e entram em equilíbrio, nós chamamos de equilíbrio eletrostático, tá? Naturalmente, o condutor passa, antes de chegar a esse estado, por estágios de não equilíbrio, em que as cargas ainda se movimentam até chegar a esse estágio final. Obviamente, esse tempo é muito curto, né? O chamado tempo de relaxação, que também nós veremos quando estudarmos a eletrodinâmica. Esse tempo de relaxação ele é da ordem de nanosegundos para alguns materiais, tá? Só para dar um exemplo. Então ele é muito curto. Rapidamente o campo elétrico ele evolui desses estágios de não equilíbrio para um estado final de equilíbrio estático, em que as cargas elas cessam, né, o movimento e ficam em uma configuração estática, tá? Muito bem, então começa agora a nossa argumentação para a gente montar todas as propriedades básicas de condutores partindo de uma argumentação que tem uma premissa, que é que o condutor está em equilíbrio eletrostático, e a partir da definição de um condutor, que foi apresentada anteriormente. Então, a partir da definição de um condutor e considerando a premissa de que ele está em equilíbrio eletrostático, a primeira constatação que nós vamos apresentar é que dentro desse condutor o campo elétrico deve ser zero. Isso vem diretamente da definição de condutor e da premissa de que ele está em equilíbrio eletrostático. Aqui na figura ao lado eu apresento um condutor maciço de um formato aqui arbitrário e explicito aqui que no seu volume, né, no interior do seu volume, o campo elétrico ele deve ser zero. Por quê? Porque se não for zero, e como o condutor, por definição, quando atuado um campo elétrico, ele permite o livre movimento, ou seja, vai ter uma força sobre as cargas livres desse condutor se tiver campo aí dentro. Então, se vai ter força, vai ter o movimento das cargas livres, e aí você entra em contradição com a nossa premissa básica de que eu já estipulei que o condutor chegou ao equilíbrio eletrostático. Então, para atender a definição e a nossa premissa de que o nosso condutor já está em equilíbrio eletrostático, não há outra condução para o campo elétrico dentro do nosso condutor, senão ele seja igual a zero. Se ele não for zero, do contrário, você teria força sobre cargas, essas cargas estariam em movimento, porque, por definição, o condutor permite o livre movimento das cargas, e aí você não estaria no equilíbrio eletrostático. Tá? Então, para não incorrer de novo, né, em algum argumento cíclico, essas são a definição de condutores junto com a premissa de equilíbrio eletrostático. Nós temos a primeira constatação, né? O campo elétrico ser igual a zero dentro do condutor, ele vem da premissa de que ele está em equilíbrio eletrostático e da definição do próprio condutor. Tá? Muito bem, então, uma vez já apresentada essa primeira constatação, se dentro não pode ter campo elétrico, né, na parte interna ao condutor maciço, nós temos aqui que a densidade volumétrica também no volume do condutor deve ser zero. Isso é uma consequência direta da lei de Gauss na forma diferencial. Se a divergência de E é igual a ρ sobre ε0 no sistema internacional, quando você substituir esse campo elétrico por zero dentro do condutor, como nós já sabemos que ele vai ser zero, nós teremos que a densidade volumétrica também vai ser zero. Tá? Então, dentro do condutor, não pode ter carga. Isso é a segunda constatação que a gente apresenta aqui para vocês a partir da primeira. Tá? Muito bem, mas nós sabemos que esse condutor ele pode ser carregado. Você pode, ou até mesmo induzir cargas no condutor. Né? Ele pode até permanecer neutro e você induzir cargas no condutor. Pensando numa situação em que você carregou esse condutor, essa carga deve estar em algum lugar. E se ela não está no volume, como nós já determinamos, né, na constatação 2, essa carga deve ser superficial. Portanto, ela deve toda ir para a superfície do condutor. Tá? Ela deve estar em algum lugar e onde ela está é na superfície. Aqui eu represento na figura colocando sinais positivos para representar uma distribuição positiva de carga na superfície, né, do condutor. Bem, a quarta constatação é de que a superfície de um condutor e seu interior é uma equipotencial.
essa constatação também vem da primeira, de que o campo elétrico, como é zero dentro do condutor, e como o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, o gradiente de uma função potencial para dar zero, né, é igual a menos o gradiente de V. A única alternativa que nós temos para essa função potencial dentro do condutor é que ela seja uniforme, ou seja uma função aqui constante para todos os pontos aqui no interior do condutor, e como ela é uma função contínua, vai ser também essa mesma constante sobre pontos na superfície do condutor. Aqui eu represento essa equipotencial na superfície através dessas linhas tracejadas aqui, tá? Quando você sai do condutor, aí você já vai ter outras equipotenciais com valores diferentes. Aqui eu coloquei mais duas curvas tracejadas para representar outras equipotenciais que já tem outros valores diferentes da equipotencial na superfície. Tá? Uma outra constatação, né, vindo da constatação 4, de que o nosso condutor é uma equipotencial, é que o campo elétrico ele é perpendicular sobre a superfície e imediatamente fora do condutor. Bem, sobre a superfície, eu vou usar aqui a argumentação, dois argumentos. Né? O primeiro do cálculo, que se você tem uma função definida por uma superfície no espaço, né? Essa função que você define no espaço e diz que ela é igual a uma constante, quando você calcula o gradiente dessa função, você está calculando o vetor normal à superfície definida por essa função igual a uma constante. Tá? Do ponto de vista de cálculo, essa superfície equipotencial vai ser definida por uma equação. Você vai ter uma equação, né, que determina como são os pontos, como é a localização dos pontos dessa superfície no espaço, quando você faz ela igual a uma constante. E aí você vai ter que o gradiente dessa função constante é um vetor que é perpendicular à superfície. Tá? Esse seria o argumento matemático lá do cálculo vetorial, mas você pode aqui argumentar também fisicamente. Se você tivesse uma componente tangencial desse campo elétrico sobre a superfície, obrigatoriamente, como usando a definição do condutor, ele permite o livre movimento de carga quando você submete essas cargas a um certo campo, uma componente tangencial iria provocar uma força nas superfícies, nas cargas superficiais desse condutor. E essa força iria fazer com que as cargas se movimentassem, já que por definição ele é um condutor e permite o livre movimento. Isso iria contradizer com a nossa premissa básica de que ele já está no equilíbrio eletrostático, portanto, já cessaram todos os movimentos de cargas e você não pode ter essa componente tangencial. Portanto, o campo elétrico sobre a superfície deve ser perfeitamente perpendicular à superfície. Quando eu me refiro sobre a superfície imediatamente fora, eu me refiro às condições de contorno que eu vou apresentar mais à frente. Tá? Para a gente visualizar e ter uma profundidade maior sobre esses aspectos de condutores, eu vou apresentar agora um exemplo para a gente discutir qualitativamente, tá? Um problema que eu vou discutir qualitativamente agora, mas depois nós vamos resolver esse problema aqui no curso quantitativamente, usando a solução da equação de Laplace, tá? E que vai servir para a gente visualizar muita coisa do que eu acabei de apresentar sobre condutores. Então, considere um exemplo de um condutor esférico maciço aterrado. Portanto, se a gente vai aterrar esse condutor, eu vou estabelecer que o potencial sobre ele vai ser zero. E como eu já sei que ele é uma equipotencial, esse potencial vai ser o mesmo em todos os pontos do condutor. Ele vai ser colocado em uma região onde atuava inicialmente um campo elétrico uniforme. Aqui na figura eu apresento esse campo elétrico uniforme. Tá? Veja que as linhas de campo são igualmente espaçadas, são paralelas. E aqui eu vou dizer que esse campo elétrico uniforme ele vale zero. Tá? As equipotenciais são as linhas tracejadas aqui. Como a figura está em corte, nós vemos aí as linhas tracejadas que representam planos paralelos. Tá? Esses planos também igualmente espaçados aí, cada um representa um valor de um potencial constante, né, uniforme, e eles vão variando linearmente. Tá? Muito bem. Então, vamos colocar agora a nossa esfera condutora aterrada nessa região e ver o que acontece. Tá?
eu já vou apresentar aqui o estado final do equilíbrio eletrostático. Antes de chegar a esse estado, obviamente o campo elétrico é zero, atuou sobre as cargas livres do condutor, essas cargas se moveram, passando por estados de não equilíbrio, até chegar a esse estágio final de equilíbrio. Onde a primeira constatação que a gente levanta aqui é que o campo elétrico dentro do condutor ele deve ser nulo, não é? E ele pode ser visto aqui como zero, como sendo a ação de dois campos. O campo elétrico é zero, que já tinha, mais o campo elétrico das cargas induzidas que vão se deslocar para a superfície, tá? Nesse processo que a gente chama de indução de cargas, né, no condutor. Nesse caso, você vai ter aqui que o hemisfério superior do condutor vai adquirir carga positiva e o hemisfério inferior do condutor vai adquirir carga negativa. Então, dentro você não vai ter mais carga, você não vai ter carga nenhuma, a densidade volumétrica aqui no volume do seu condutor é zero, todas as cargas foram para a superfície, certo? O campo elétrico produzido por essas cargas induzidas se opõe perfeitamente ao campo que foi indutor dessas cargas, no caso aqui é zero, de tal maneira que dentro do campo elétrico seja zero. E note que, como o nosso condutor aqui ele é uma equipotencial, e nesse caso aqui, como ele está aterrado, o valor desse potencial na superfície e em qualquer ponto em seu interior vale zero, o campo elétrico na superfície desse condutor deve ser perfeitamente perpendicular, não pode ter componente tangencial, tá? Então note que as linhas de campo aqui na parte externa, né, elas incidem aqui perpendicularmente, né? E aqui na parte do hemisfério inferior elas incidem e na parte do hemisfério superior elas emergem, né? Então elas chegam aqui nas cargas negativas e saem aqui das cargas positivas, tá? Muito bem. Note aqui que as linhas de campo ficaram distorcidas, né? Antes eram linhas paralelas, agora você vai ter aqui linhas distorcidas. Essa distorção é resultado justamente da indução de cargas, né? Agora você vai ter, na região externa, você vai ter dois campos. Você vai ter o campo elétrico que já atuava é zero, mais o campo devido a essa distribuição de carga induzida na superfície do condutor. As linhas tracejadas que representam as equipotenciais, note que eu coloquei aqui uma equipotencial na superfície do condutor, portanto, eu tenho uma superfície equipotencial aqui na superfície do condutor, representada por essa linha aqui tracejada, tá? E as demais equipotenciais também foram modificadas, né? Elas saíram de planos paralelos, como anteriormente, e passaram aqui a uma espécie de envoltória aqui, né? Elas envolvem a nossa esfera condutora, tá? E note, né, que sempre as equipotenciais aqui são curvas perpendiculares às linhas de campo elétrico e vice-versa, né? O campo elétrico é sempre perpendicular às superfícies equipotenciais, tá? Então, com esse exemplo a gente mostra muita coisa aqui do que a gente acabou de apresentar, tá? Agora, eu fiz toda a apresentação baseada em um condutor maciço, né? Ou seja, ele não tinha buracos em seu interior. Vamos agora ver o caso do condutor tendo uma cavidade, e nesse caso sem cargas fontes, ou seja, não tem nenhuma carga pontual dentro da cavidade. Aqui na figura, vamos dizer agora que o nosso condutor ele tem uma cavidade em seu interior, tá? Nosso condutor esférico, ele agora tem uma cavidade em seu interior. O que é que acontece? O que é que vai mudar na nossa situação, tá? As considerações acima, que nós acabamos de discutir sobre esse problema, elas permanecem inalteradas. Você vai ter tudo igualzinho como foi discutido. A distribuição de carga vai ser a mesma do que ela sendo maciça, as linhas de campo, tudo vai ser a mesma coisa. Porque isso é resultado do que determinam a lei de Gauss e a conservação do campo eletrostático. Quando eu digo conservação do campo eletrostático, lembre de que a circulação do campo eletrostático em um caminho fechado deve ser zero. Nós vamos mostrar que nessa cavidade não pode ter carga induzida nenhuma. Portanto, mesmo tendo uma cavidade, o condutor posto em uma região do campo elétrico, você não vai ter nenhuma mudança do que se ele fosse maciço, tá?
Primeiro, vamos aqui recorrer a uma gaussiana. Vamos passar uma gaussiana que englobe a nossa cavidade. Essa gaussiana vai estar dentro da parte maciça do condutor, em que a gente já sabe que é zero o campo elétrico. Portanto, o fluxo do campo elétrico nessa gaussiana, se o campo elétrico vai ser zero sobre todos os pontos da gaussiana, esse fluxo também vai ser zero. Logo, pela lei de Gauss, a carga líquida, né, que poderia existir, e a princípio eu estou supondo que ela pode existir, né, para a gente mostrar que ela não existe. Então, essa carga líquida tem que ser zero. Por quê? Porque uma gaussiana que englobe a superfície da cavidade, né, tem fluxo zero. E aí a carga líquida dentro da cavidade, aí, né, na superfície da cavidade, vai ser zero. E aí eu estou supondo que a carga pode estar na superfície porque é o único local onde ela pode estar, né? Como nós já vimos, qualquer carga em um condutor, se existir, ela deve estar na superfície. Muito bem, então a lei de Gauss só garante que a carga líquida ali seja zero. Você poderia argumentar de que nós podemos ter uma carga líquida zero, né? Uma parte da nossa cavidade poderia ter carga positiva, uma outra parte carga negativa, de tal forma que isso respeitasse a lei de Gauss e não violasse, né, digamos que as leis da eletrostática. Mas não, nós temos uma outra determinação. Nós temos que a integral de linha no caminho fechado do campo elétrico deve ser sempre zero. E se você supor que existe uma distribuição de cargas dessa forma, dentro da cavidade, obrigatoriamente vai existir campo. E aí, se você escolher uma curva fechada, aí, eu estou representando essa curva fechada aí meio que no formato de uma elipse, uma parte tracejada está dentro do volume maciço da nossa esfera e a outra parte de uma linha sólida está dentro da cavidade. Quando você calcular a integral de linha do campo elétrico, a parte tracejada vai ter como resultado zero, porque não tem campo elétrico dentro do condutor, e na parte da cavidade o campo elétrico deixa de ser zero nessa configuração hipotética e a integral de linha deixaria também de ser zero. E aí a integral de linha como um todo no caminho fechado daria diferente de zero, o que viola a conservação do campo eletrostático. Portanto, para atender tanto a lei de Gauss de que a carga líquida tem que ser zero, como também a conservação do campo eletrostático, só tem uma resposta possível para a carga nessa cavidade. É que ela tem que ser zero em todos os pontos. Não só a carga líquida tem que ser zero, ela deve ser zero para todos os pontos. E aí você não tem nenhuma indução de cargas na cavidade do nosso condutor. A única carga que vai ser induzida é na superfície externa, tá? Muito bem, mas se você tiver uma carga fonte dentro de uma cavidade de um condutor, como é que ficam aí as quantidades de interesse da eletrostática, campo elétrico, potencial, em todos os pontos, né, do seu problema? Pensando nisso, eu vou apresentar aqui esse exemplo, que é o exemplo de uma carga pontual Q colocada no centro de uma cavidade esférica de raio RC, feita no interior de um condutor esférico de raio R, isolado e neutro no vácuo. Veja a figura ao lado. Então, na figura ao lado aqui, nós temos um condutor esférico de raio R. A carga Q está posta aqui no centro da cavidade. Essa cavidade tem raio igual a RC. A cavidade é esférica, o condutor é esférico, tá? E queremos saber o seguinte. Letra A. Qual a densidade superficial induzida na cavidade? Nós sabemos que se tiver carga induzida, ela deve estar nas superfícies, né, do condutor. Nesse caso aqui, na superfície da cavidade e na superfície externa do condutor. Então, qual é a densidade superficial induzida na cavidade? Qual a densidade superficial induzida na superfície externa do condutor? Ou seja, na superfície esférica aqui de raio R externa do condutor. Qual o potencial elétrico e campo elétrico em um ponto no interior da cavidade? Ou seja, em um ponto aqui distante R, certo? Do centro da cavidade. Qual é o potencial elétrico em um ponto no interior do condutor? Ou seja, um ponto aqui. E qual o potencial elétrico e campo elétrico em um ponto no exterior ao condutor esférico distante R de seu centro? Em um ponto aqui fora do condutor, distante R aqui, minúsculo do seu centro. Tá? Se a esfera fosse aterrada, o que mudaria para os resultados acima? E letra F, o que mudará em termos qualitativos nos resultados acima se a carga pontual for deslocada
do centro da cavidade. Tudo isso nós vamos discutir e aplicar as propriedades dos condutores que nós acabamos de apresentar, tá? Letra A. Qual a densidade superficial induzida na cavidade? Então temos aqui a carga Q no centro da cavidade esférica, dentro de um condutor esférico, tá? Para determinar a densidade superficial de carga na cavidade, nós vamos considerar uma gaussiana, que englobe toda a cavidade. Está aqui a nossa gaussiana, considerada esférica. Ela engloba toda a cavidade e também a carga Q. E ela está numa região, olha, todos os pontos aqui dessa nossa superfície gaussiana vão ter um campo elétrico nulo, porque ela está no interior do condutor. Ou seja, ela está na região maciça aqui do condutor, que nós já sabemos que o campo elétrico é zero. Portanto, aplicando a lei de Gauss, o fluxo do campo elétrico nessa gaussiana tem que ser zero, porque o próprio campo elétrico é zero. A conclusão que a gente chega é que a carga encerrada é nula, ou seja, a carga que está sendo fechada aqui, que é a soma da carga pontual que já está lá, mais a carga induzida na superfície da cavidade, que eu vou chamar aqui de QI, isso dá zero, já que o fluxo na gaussiana que a gente tomou é zero. Em outras palavras, a carga induzida é o oposto da carga Q, ou seja, ela é igual a menos Q. Vamos considerar aqui, para todos os efeitos, que Q é sempre positiva, tá? Q é maior que zero aqui no caso. Como a carga Q se encontra no centro da cavidade, a distribuição da carga induzida QI será uniforme. Aqui o argumento que eu vou usar é de simetria. Como a carga Q está no centro e todos os pontos da superfície da cavidade são equidistantes à nossa carga Q, então a única distribuição plausível é que ela seja uniformemente distribuída na superfície, tá, da cavidade. Aqui eu represento na figura os sinais de menos aqui, né, considerando justamente que Q é positivo, Q é maior que zero. Então você vai ter uma indução de cargas menos Q na superfície da cavidade, tá? Portanto, a densidade superficial é você dividir menos Q por 4π RC ao quadrado. Como vai ser uniforme, fica muito fácil de calcular, tá? Muito bem. Letra B. Qual a densidade superficial induzida na superfície externa do condutor? Vamos usar o fato que ele está neutro. Se ele está neutro, a soma total de todas as cargas induzidas na superfície desse nosso condutor tem que ser zero. Eu vou chamar aqui QE da carga que vai ser induzida na superfície externa aqui do condutor. Somando a carga induzida na superfície externa com a carga induzida na superfície interna aí da cavidade, isso dá zero, porque inicialmente ele é neutro. Portanto, a carga que vai ser induzida na superfície fora vale igual a Q, né? Vale Q. Como não há fonte externas de cargas, ou seja, não há nenhuma outra carga elétrica aqui externa, a carga QE será distribuída uniformemente sobre a superfície externa do condutor. Aqui o argumento é o argumento de simetria esférica, né? Se você tem que essa carga vai ser distribuída nessa superfície, e como é uma superfície esférica, você vai ter uma distribuição uniforme. Eu posso argumentar aqui também em termos de potencial. Como esse condutor ele vai ser uma equipotencial, na superfície esférica só tem um jeito de você produzir uma superfície equipotencial. Você tem que ter esse excesso de cargas aí que na superfície igualmente distribuídos, tá? Então tem que ser uma distribuição uniforme. Obviamente, se você tivesse outro formato aí para o condutor, esse argumento não seria mais válido. E aí a distribuição não seria mais uniforme. E aí a carga ia ser distribuída de acordo com a geometria para que as condições de condutores em equilíbrio eletrostático que nós apresentamos sejam atendidas, tá? O potencial tem que continuar a ser o mesmo na superfície, tem que ser uniforme. O campo elétrico tem que ser perpendicular, não pode ter componente tangencial, tá? Então a carga vai se redistribuir de tal forma que atenda isso. E não necessariamente vai ser uniforme. Nesse caso, ela é uniforme, por argumento de simetria. E vale Q sobre 4π R ao quadrado. Letra C. Qual é o potencial elétrico e campo elétrico em um ponto no interior da cavidade, distante R da cavidade? Ou seja, eu quero saber o potencial e campo nesse ponto aqui na figura, que está a uma distância R aqui da nossa carga pontual, que coincide, né, com o centro da cavidade, tá?
Muito bem, quanto é que vale o potencial aqui? Vamos recorrer ao princípio da superposição. Os potenciais devido às cargas QE, que é a carga na superfície externa, QI, que é a carga da cavidade, mais Q, são o seguinte, ó, são 3 potenciais. Você tem aqui, olha, no sistema internacional, né? Estou sempre representando aqui no sistema internacional para resolver esse problema. Q sobre 4πε0r é o potencial em qualquer ponto interno a essa superfície esférica de carga Q, certo? E raio R. Menos Q sobre 4πε0rc é o potencial devido a essa carga aqui, menos Q, para qualquer ponto dentro da superfície de raio RC. E a carga Q vai contribuir aqui com o potencial de uma carga pontual, que é Q sobre 4πε0r. Portanto, pelo princípio da superposição, para um ponto dentro da cavidade distante R do centro da cavidade é a soma dessas 3 quantidades. Somando aí, nós vamos ter essa expressão. Então, esse é o potencial elétrico dentro, né, da nossa cavidade. Já o campo elétrico será simplesmente o campo da carga pontual, porque quando você calcular menos o gradiente de V, esses potenciais que são uniformes, né, todos eles não vão contribuir para o campo elétrico. O único campo elétrico ali dentro vai ser o campo elétrico devido à carga pontual. E aqui eu represento as linhas de campo, né? São radiais aqui, partindo da carga Q e incidindo na superfície da cavidade de carga menos Q. A letra D, qual é o potencial elétrico em um ponto no interior do condutor? Então vamos responder logo aqui. Ó. No interior do condutor é o mesmo da superfície externa, já que ele é todo um equipotencial. E também será o mesmo para a superfície interna aqui da cavidade. Nesse caso, pegando aqui pela superfície externa, você vai ter Q sobre 4πε0r. Esse é o potencial devido à nossa carga Q igualmente distribuída aqui na superfície externa do condutor. Se você vier agora por dentro, né, da cavidade, basta na expressão anterior você fazer o Rzinho igual a RC. E aí você vai ter o potencial na superfície da cavidade. Note que isso aqui vai cancelar. E aí você vai ter o mesmo potencial na superfície da cavidade, é o mesmo potencial na superfície externa aqui do condutor. E para qualquer ponto aqui dentro, você também vai ter o mesmo potencial, Q sobre 4πε0r. Tá? Muito bem. Então, qual o potencial elétrico e campo elétrico em um ponto no exterior ao condutor? Né? Agora respondendo essa parte aqui da pergunta. Né? Qual o potencial elétrico e campo elétrico em um ponto no exterior do condutor, ou seja, em um ponto aqui distante R, agora do centro, essa distância R agora é a distância ao centro do nosso condutor. Aqui é muito simples. A única contribuição para potencial e campo que você vai ter nesse ponto é devido à superfície esférica de raio R. Tá? Você vai ter uma blindagem perfeita aqui da carga induzida na superfície da cavidade para a carga aqui, que nada disso aqui desculpe, vai afetar o potencial na posição R aqui externa ao nosso condutor. Tá? Então, fora, você vai ter o potencial gerado pela nossa carga superficial Q externa, que vale Q sobre 4πε0r, né? E o campo elétrico Q sobre 4πε0 na direção radial, agora essa direção radial agora é referente ao centro do nosso condutor esférico, dividido por R ao quadrado. Tá? Bem, pode ser um argumento fraco, né, o que eu acabei de dar, mas o fato é que nada que você faça aqui dentro da cavidade, tá, vai alterar o que vai acontecer aqui fora. Por quê? Porque sempre você vai manter o mesmo potencial, porque a carga Q aqui, como eu tenho um condutor neutro, ela vai se manter uniformemente distribuída. E o efeito de blindagem aqui da carga menos Q, ele não ocorre somente no volume do condutor. Ele ocorre para qualquer ponto fora dessa cavidade. Então esse menos Q, que é a carga que vai ser induzida aqui na superfície da cavidade, vai blindar perfeitamente aqui o efeito de Q. Tá? Muito bem.
Letra E. Se a esfera fosse aterrada, o que mudaria nos nossos resultados? Agora vamos aplicar agora um aterramento na nossa esfera condutora, tá? Que antes era neutra e agora não vai ser bem assim, né? Caso o condutor esteja aterrado, o potencial será nulo em todos os pontos. Então, se o potencial vai ser nulo, você vai ter que, na superfície externa, você não vai ter mais carga. Porque se existisse, ela deveria ser uniformemente distribuída. Como não existe mais potencial, né, no condutor como um todo, então você vai ter que, essa carga agora vai ser zero. Esse aterramento aqui promoveu aqui a descarga, né, da carga mais Q que nós tínhamos aqui na superfície externa. Ora, você pode se perguntar agora por que a carga menos Q ela permanece aqui. Porque ela tem que permanecer justamente para manter o potencial nulo em todo o nosso condutor. Note que se você agora for para pontos internos à cavidade, o potencial ele deixa de ter aquele primeiro termo que era a contribuição do potencial devido à carga distribuída na superfície externa do condutor. E ele passa a ter agora somente o potencial devido à carga induzida na superfície interna aqui do condutor, né, na cavidade, que é menos Q sobre 4πε0 RC, mais o potencial da nossa carga pontual. Note que se você fizer esse R aqui igual ao raio da cavidade, essa expressão aqui dá zero. E aí o potencial vai ser zero aqui na superfície da cavidade. E é por isso que você tem que ter essa carga induzida aqui. Né? Para que tanto obedeça a lei de Gauss, como nós já sabemos, a lei de Gauss continua sendo válida aí. Se você passar uma gaussiana englobando a cavidade, você tem que ter o fluxo nulo. Só que agora o potencial vai ser modificado porque ele tem que ser zero para todos os pontos do condutor. Tá? Muito bem. Então, para pontos fora do condutor, tanto o potencial elétrico como o campo, né, eles serão nulos. Você vai blindar perfeitamente tudo, né, aí se você aterrar esse condutor. E uma outra coisa importante, esse aterramento, como eu já falei, ele descarregou aí a carga mais que estava na superfície. E agora o nosso condutor passou de neutro agora para carregado. Então agora ele vai ter uma carga total que vale menos Q. Tá? Então o aterramento aqui promoveu o processo de eletrização por indução do condutor. Tá? Muito bem. E por último, o que mudará em termos qualitativos nos resultados acima se a carga pontual for deslocada do centro da cavidade? Veja aqui na figura, agora eu vou trazer a nossa carga pontual Q, ela estava antes aqui no centro e agora eu vou fachar ela aqui um pouco para a direita, tá? Na letra a carga total induzida na cavidade ela não será alterada. Você vai ter uma carga menos Q total na superfície da cavidade. A lei de Gauss continua válida. Se você passar uma gaussiana, da mesma forma que nós passamos na região interna, o fluxo desse campo vai ser zero, porque o campo dentro do condutor continua zero. E aí você vai ter que a carga induzida na superfície tem que ser oposta à carga Q, ou seja, menos Q. Tá? Só que agora a densidade superficial de carga induzida na cavidade não será mais uniforme, porque ela agora deve se modificar para atender às propriedades dos condutores. Ela vai ter que mudar para que a superfície da cavidade seja um equipotencial e que as linhas de campo elétrico incidam sobre a superfície perpendicularmente. A concentração de cargas induzidas será maior na região da cavidade mais próxima da carga, aqui eu representando por esse lado direito aqui da cavidade. Veja que aqui concentra mais cargas do que do lado esquerdo aqui, tá? Que está mais afastado da carga aqui. Então será maior, a concentração será maior na região mais próxima da cavidade à carga e menor nas regiões mais afastadas. As linhas de campo elétrico vai apresentar agora uma nova configuração. Essa configuração aqui, inclusive, apenas como observação, nós vamos resolver esse problema, né? Vamos colocar uma carga Q afastada do centro de um condutor esférico e nós vamos estudar lá nos métodos das imagens eletrostáticas como fica exatamente o potencial e campo elétrico dentro dessa cavidade. Tá?
Então as linhas de campo agora vão se modificar, elas não vão ficar mais como antes, né? Entre aspas, né, falando agora de uma forma mais trocando em miúdos, parece que a nossa carga induzida na superfície ela sempre irá conspirar para que ela blinde o campo elétrico dentro do condutor e qualquer efeito dessa carga também fora desse condutor. Então essas cargas induzidas elas sempre vão se reorganizar de tal forma que seja uma equipotencial à superfície da cavidade e que as linhas de campo sejam sempre perpendiculares à superfície aqui dentro. Tá? Contudo, a carga induzida na superfície externa ela não mudará, ela se manterá inalterada. Por quê? Porque pensando no caso que o condutor está neutro, né? Se você induzir uma carga menos Q na superfície interna, uma carga mais Q tem que ser induzida na superfície externa. E aí, como ainda continua sendo uma equipotencial, com uma carga Q numa superfície esférica, a única solução para isso, se não tem nenhuma outra carga externa a esse condutor, ela tem que ser uniformemente distribuída. Então, nada que você faça aqui mudando a carga, a posição da carga aqui dentro da cavidade, vai mudar a distribuição de carga aqui na superfície externa do nosso condutor. O potencial e campo elétrico. Vamos falar um pouco aqui sobre potencial e campo elétrico. Eles irão mudar na cavidade, como eu já mostrei para vocês. Dentro aqui da cavidade, o campo elétrico agora vai ser outro e o potencial vai ser outro. Porque você vai ter uma nova distribuição de cargas induzidas na cavidade e uma nova posição da carga aqui. No entanto, quando esse potencial chega na superfície, ele tem que ser o potencial uniforme, né, da situação anterior. Vai ser a mesma coisa, que é o potencial da superfície externa, Q sobre 4πε0r, tá? Agora, se você aterrar, você vai promover a mesma eletrização de anteriormente, né? O potencial elétrico será nulo dentro e fora do condutor, e o campo elétrico será o mesmo na cavidade, ele vai ser o mesmo da situação que não fosse aterrado, tá? E será nulo e fora, nulo dentro e fora do condutor, tá? Então, o aterramento aqui vai simplesmente tirar a condição neutra aqui do nosso condutor. Ele agora vai adquirir uma carga mais Q, uma carga menos Q, desculpe, a carga mais Q que estava na superfície externa, vai escoar aqui para a Terra. Com o aterramento você vai eletrizar por indução o seu condutor. Tá? Muito bem, agora falando sobre as condições de contorno para condutores. Tá? Vamos recordar aqui que a componente tangencial do campo elétrico. Agora, quando a gente fala em condições de contorno, lembre-se, né, lá da nossa aula de condições de contorno, em que nós examinamos o campo elétrico imediatamente acima e abaixo de uma interface carregada. E nós vimos que na eletrostática, né, essas componentes perpendicular e tangenciais do campo elétrico, ao passar pela interface, nas suas proximidades, né, no limite da superfície, né, de proximidade da superfície, elas obedecem a certas regras, né? Aplicando a lei de Gauss e a conservação do campo eletrostático, nós mostramos, por exemplo, pela conservação do campo eletrostático, que a componente tangencial, se você pegar o campo imediatamente abaixo da interface, imediatamente acima da interface, a componente tangencial é contínua, ela não muda quando você passa de uma região para outra da interface, tá? Nesse caso aqui, como nós vamos pensar numa região interna e externa a um condutor, certo? No caso do condutor, além de ser contínuo, como vai ser, esse valor vai ser zero, porque ao longo da interface de um condutor, você não pode ter componente tangencial, como eu já falei para vocês quando apresentei as propriedades básicas. Porque se tivesse componente tangencial, você teria força sobre o condutor e ele não está em equilíbrio eletrostático. Tá? Então, para não violar a premissa do nosso equilíbrio eletrostático, não pode ter componente tangencial. Então, em um condutor, o campo elétrico, a sua componente tangencial, além de ser contínua, tem que ser zero. Tá? Já a descontinuidade da componente normal, lembramos que a diferença entre a componente normal imediatamente de um lado menos o valor imediatamente do outro lado do campo
vale sigma sobre ε0. Isso aqui é a expressão para o sistema internacional. Tá? No caso de condutores em equilíbrio eletrostático, se a interface dividir a região interna, que nós já sabemos que o campo elétrico é 0, vamos dizer que E2 representa o campo elétrico de dentro do condutor. Da região externa, E1, então você vai ter que a sua equação da descontinuidade vai ser simplesmente E1 menos E0, já que o E2 é igual a 0, igual a sigma sobre ε0 na direção n, na direção normal. Porque se a componente tangencial já é 0, essa componente perpendicular é a única que pode existir. E ela só vai existir sobre o condutor imediatamente fora. Aqui eu estou calculando imediatamente fora, tá? O E1. Isso quer dizer que o campo elétrico imediatamente fora da superfície do condutor, ele vai ser sigma sobre ε0. Ou seja, ele vai ser simplesmente proporcional à densidade naquele ponto da superfície do condutor. Em termos do potencial elétrico, tá? É igual a menos o gradiente de V, substituindo aí esse campo elétrico E1 por menos a derivada normal do potencial na região 1, né, que é a parte imediatamente fora do condutor, você vai ter que a densidade de carga é menos ε0 vezes a derivada normal. Essa derivada normal é a derivada que vai dar o sentido de variação do potencial em termos da superfície do condutor. Por exemplo, se você tiver um condutor esférico, essa derivada normal vai ser a derivada radial. Se você tiver no condutor cilíndrico, por exemplo, essa derivada normal, dependendo da superfície, se for a superfície lateral do cilindro, você vai ter a derivada em relação à coordenada ρ, a radial cilíndrica, e assim por diante. Muito bem. Agora pensando no campo elétrico sobre um elemento de carga na superfície. Tá? Nós vimos lá nas condições de contorno que o campo elétrico sofrido por um elemento de carga na densidade superficial da interface, ele é a metade dos campos imediatamente acima e abaixo, né, nessa interface. Como nesse caso nós vamos pensar no acima e abaixo como sendo dentro e fora do condutor, o campo dentro E2, ele vai ser 0. E aí nós chegamos que a força sofrida por um elemento de carga na superfície de um condutor vale sigma sobre 2ε0 e aponta na direção normal da superfície. Se isso é o campo elétrico sofrido por um elemento de carga na superfície do condutor, se você multiplicar por sigma esse campo elétrico, você vai ter uma força, né, por unidade de área, porque multiplicando o campo pela densidade de carga, você vai ter a força por área, e aí você vai ter a força por unidade de área como sendo sigma ao quadrado sobre 2ε0, né, na direção normal da superfície. E se você olhar somente em termos de norma, né, essa força, você tem uma pressão. Essa é a chamada pressão eletrostática. É a força por unidade de área, né, já que a força sempre vai ser perpendicular na superfície do condutor, já que o campo elétrico é perpendicular à superfície, né, do condutor. Então você vai ter uma pressão eletrostática que vale sigma ao quadrado sobre 2ε0. Tá? Então esse aqui é um resumo das condições de contorno que devem ser obedecidas em um condutor. Você tem que a componente tangencial é 0, e se é 0 sobre a superfície, vai ser 0 dentro, como de fato já é imediatamente fora do condutor, não pode ter componente tangencial. E a descontinuidade do campo elétrico vai ser simplesmente o campo elétrico fora igual a sigma sobre ε0, porque dentro não tem campo elétrico. Então ele vai partir de 0 direto para sigma sobre ε0, quando sair de dentro para fora do condutor. Você pode escrever isso em termos da derivada do potencial. E o campo elétrico sofrido por um elemento de carga na superfície do condutor é a média dos campos imediatamente abaixo e acima, ou dentro e fora, se você estiver no condutor, pensando na interface, separando o interior e o exterior do condutor. Como dentro do condutor o campo é 0, então E2 é 0, então você vai ter que o campo elétrico sofrido
pelo elemento de carga na superfície do condutor vai ser sigma sobre 2ε0. E esse campo ele vai ser perpendicular, tá? À superfície. Se você multiplicar isso aqui por sigma, você vai ter sigma ao quadrado sobre 2ε0, que representa a força por unidade de área, né? Multiplicando o campo por carga dá força. Como é carga por área que você está multiplicando, é o sigma, você vai ter força por área. E como essa força é só perpendicular à superfície, você pode definir uma pressão. Essa é a chamada pressão eletrostática, que é a força por unidade de área sofrida, né? A intensidade de força por unidade de área sofrida pelas cargas elétricas da superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático. Muito bem, vamos ver aqui um exemplo. Determina a força eletrostática que sofre o hemisfério superior de uma esfera condutora de raio R e densidade superficial de carga uniforme sigma devido ao hemisfério inferior. Veja a figura ao lado. Aqui na figura eu já coloco a esfera. Vamos imaginar que a gente carregou essa esfera condutora com uma certa carga Q e que essa carga, como nós já sabemos, se distribui na superfície, definindo assim uma densidade sigma, tá? Nesse caso, como é um condutor isolado, não tem nenhuma outra influência, essa distribuição vai ser uniforme, tá? Muito bem. Aqui eu isolei na figura um elemento de área da superfície desse condutor, de área dA', né? A posição dele vai ser R' e os ângulos esféricos associados a ele vai ser θ' e φ', tá? Muito bem, então esse elemento ele vai sofrer uma força F que é justamente igual à força por unidade de área sigma ao quadrado sobre 2ε0 que eu apresentei no slide passado. Nesse caso aqui, a direção radial, né, a direção normal, desculpe, é a direção radial esférica. Então, para calcular a força total no hemisfério superior, que é justamente a força que o hemisfério inferior faz sobre o superior, eu vou integrar essa integral de superfície de F dA' sobre toda a região do hemisfério superior, que nesse caso vai varrer o φ de 0 a 2π e o θ de 0 a π sobre 2, para ir desde aqui o extremo norte da esfera, digamos assim, geometricamente falando, né, o polo norte, até a linha equatorial aqui, né, o plano equatorial, θ igual a π sobre 2. Fazendo essa integral, aqui eu substituo, né, o R, o nosso vetor radial, eu substituo justamente em termos dos ângulos esféricos θ' e φ'. Como sigma vai ser uniforme e 2ε0 e r ao quadrado, eu vou tirar eles aqui da integral, então eu vou ficar só com essa integral aqui. A integral vai ser somente na direção z, porque as integrais em φ' de cosseno de φ' e seno de φ', elas se anulam, né, de 0 a 2π. Então, como era de se esperar, a força total líquida no hemisfério superior devido ao hemisfério inferior deve ser na direção z, né? Muito bem. E aí você vai ter que essas integrais aqui nas direções x e y são zero, sobrando somente a integral na direção z. Fatorando as integrais, em φ e em θ, nós temos essas integrais. A integral em φ' dá 2π, a integral de cosseno de θ, seno de θ', dá seno ao quadrado de θ' dividido por 2, de 0 a 2π, tá? Isso aí dá simplesmente meio, né? O resultado disso aqui dá meio. E aí você vai ter 2π dividido por 2, você vai simplificar aqui o 2, vezes o meio, volta a ter meio aqui no denominador, né? Volta a ter 2 aqui no denominador. Então, π sigma ao quadrado, r ao quadrado sobre 2ε0 é a força total que o hemisfério superior dessa esfera condutora, carregada uniformemente, né, sofre devido ao hemisfério inferior. Isso é um resultado direto do conceito de pressão eletrostática, porque um elemento de carga aí sobre essa superfície, ele serve de carga de prova para as demais cargas da superfície, naquele contexto que nós discutimos lá e estudamos nas condições de contorno, tá? Muito bem, pessoal, então encerramos aqui a nossa aula, espero que tenham gostado, uma aula um pouco mais longa, porque o conteúdo demandou, né, que fosse um pouco mais longa.
Espero que vocês tenham aí gostado. Falamos muito sobre condutores e vamos usar muito essas constatações aqui da aula em problemas futuros. Espero que todo mundo fique bem. Forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu.